Olá, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas e da M Prado. Estamos aqui para mais um programa da série Líderes do Agro. O nosso programa, como vocês sabem, tem como propósito a geração de informação, conteúdos que possam fazer de você profissional, empresário, empreendedor, você que é aluno de uma faculdade, que possa conhecer a visão estratégica, o pensamento dos grandes líderes empresariais do Brasil, que são verdadeiros ícones de inspiração para todos nós. E hoje nós recebemos aqui um empresário, um profissional extremamente importante da economia brasileira, né? O Alarico Assunção Júnior. Ele é presidente da FenaBrave. A FenaBrave é a Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores. A FenaBrave representa cerca de 7.300 concessionárias de máquinas, implementos, veículos, caminhões e todos esses veículos aí que são muito importantes no desenvolvimento da economia brasileira, da nossa qualidade de vida e do nosso dia a dia, podemos dizer, né? Então, Alarico, para nós é uma honra muito grande receber você aqui, e o Alarico é um grande amigo. A gente tem o privilégio além de respeitar um ao outro profissionalmente, de termos o privilégio de sermos também amigos pessoais. Alarico, seja bem-vindo, amigo. Marcelo, muito obrigado, querido amigo. É uma alegria, um contentamento muito grande, não só a FenaBrave, como a mim também. Por tudo que você falou, esse nosso histórico aí de amizade, naturalmente de acompanhamento, o que o outro está fazendo, e dentro disso, das nossas atividades, a própria atividade em si. E o agronegócio, como você mencionou, pela própria FenaBrave, é um baluarte, uma alavancagem muito grande, não só que dentro da FenaBrave nós temos o conteúdo no fornecimento e na distribuição e na prestação de serviço de tratores e máquinas agrícolas, mas como o agronegócio é importante a toda a segmentação, o qual a FenaBrave tem a responsabilidade nacional no conteúdo desses produtos na sua distribuição. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo convite, e quero dizer, Marcelo, é um fato, não é versão. A responsabilidade e a obrigação de um presidente de federação, associação, acima quase que de tudo, é levar informação a quem de direito. E hoje, no caso, vocês aí, a M Prado e todos, naturalmente, seus telespectadores e ouvintes, viu? Com muita alegria, com muita humildade, a minha gratidão pelo convite. Estamos à sua inteira disposição. O Alarico, a FenaBrave iniciou suas atividades em 1965. E ela tem um papel muito importante na economia brasileira e também no agronegócio. Eu queria que você, para iniciar o nosso bate-papo, que você pudesse compartilhar um pouco o que é a FenaBrave, como que é a história da instituição, quais são os seus principais desafios e como que você tem trabalhado em pró do desenvolvimento do segmento. Ok, perfeitamente. Se você me permite um pouquinho, completando até o seu, vamos dizer, tiro de partida. A FenaBrave é a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, o qual nós somos regidos por lei. A FenaBrave não contempla os distribuidores multimarcas, sem menosprezo o que eu vou mencionar, porque eles não detêm um contrato de concessão. Nós temos a obrigatoriedade, e dentro desse contrato de concessão comercial, o qual é realizado entre uma concessionária e uma montadora ou fabricante, ou mais de uma montadora ou mais de uma fabricante. Hoje, o corpo da FenaBrave é representado por 51 associações de marcas no segmento de automóveis, comerciais leves, motocicletas, caminhões, implementos rodoviários, ônibus, tratores e máquinas agrícolas. E, mais uma vez, regido por lei. Dentro desses 51 associações de marca, nós temos 23 regionais espalhadas pelo todo o continente, vamos dizer, Brasil, por sua dimensão. Por que continente?
por sua dimensão geográfica, e dentro desses escritórios regionais, esses 23, agrega-se a FENABRAVE e a FENACODIV, que é o braço patronal sindical, que cuida naturalmente de recursos humanos, de talentos e profissionalização dessas pessoas. A FENABRAVE hoje está presente em 1.060 municípios, em todo o território nacional, e nós representamos apenas dentro do setor automotivo, apenas o setor da distribuição autorizada. 4,12% da geração de riqueza desse nosso país, portanto, da formação do PIB nacional. Daí, sem arrogância, jamais por isso, mas a nossa importância econômico-social num contexto econômico-social dentre todas as atividades que compõem ou a formação de riqueza do Brasil, Marcelo. Essa é a FENABRAVE. Eu gostaria, se você me permite, ainda dentro dessa pergunta, nós assumimos a FENABRAVE como presidente titular há 7 anos atrás e quero dizer que, finalizando agora o ano de 2021, há 28 anos que eu sou um voluntário, um prestador de serviço como voluntário à FENABRAVE. Passei por todos os cargos, comissões há 28 anos e como presidente titular estou no meu 7º ano, porque os períodos são trienais, a cada 3 anos, porém com o problema que nós fomos agravados, como o mundo todo também foi, e obviamente o Brasil, pela pandemia, houve uma extensão do meu mandato para esse ano. Mas o que é que de importante nós podemos registrar nessa nossa gestão? Criamos 3 pilares de altíssima importância. O primeiro, que é a carteira que nós temos de bancos de dados de veículo, que com isenção do continente americano, tirando os Estados Unidos da América do Norte, é o maior banco de dados de frota existente no continente. E todos os dias é trabalhado para alimentar e para ter a vida diuturna desse sistema, dessa frota, que gera mobilidade em todo o país. Segundo ponto, nós criamos a Universidade FENABRAVE. Hoje forma-se 50 mil alunos anos a um custo a cada 40 alunos, Marcelo, de R$300 é muito simbólico. Dentro da grade que nós temos na formação de talentos na Universidade FENABRAVE, 135 cursos na sua grade. Agregado a esses cursos, nós temos vínculo com algumas universidades no Brasil e nos Estados Unidos, para que os nossos alunos possam ser certificados e ter o complemento, naturalmente, da matéria que eles tiveram a preferência, serem certificados internacionalmente. Muito legal, muito legal. O Alari... Oi, mas só um complemento, por favor, se você me permite, não te interrompendo. Oi, não. Nós temos, além de você pegar desde um porteiro até um CEO de uma concessionária, existem cursos e formação para todos esses profissionais que integram hoje toda a cadeia da distribuição automotiva. Além disso, nós temos os cursos superiores, que é na formação de doutores, mestrado e pós-doutorado também com certificação internacional. Quero lembrar que os nossos profissionais, os quais são formados, não podem ter a multiplicação de serem titulares professores. Não tem uma diplomação ainda, estamos trabalhando há alguns anos no MEC, porém todos são certificados e queremos crer que muito brevemente, como a pessoa pode escolher uma profissão, ser um engenheiro, um advogado, ele será um gestor, um administrador de concessionária. Além disso, nós temos os cursos que é chamado FOCO, Fórum de Concessionárias, o qual nós formamos mais 12 mil alunos a custo zero para todo o Brasil. Esses cursos chegam hoje em 1.800 pontos no país, via TV Web, por canal, pela dificuldade que estamos tendo, face à pandemia, limitação presencial que nós temos. Então, esse é o segundo pilar da FENABRAVE. E o terceiro, Marcelo, e último, por necessidade, nós criamos uma base, naturalmente, pegando aí por família de sogro e tudo mais,
as bancadas ruralistas que têm a sua importância na defesa do seu negócio, e nós estamos tratando aqui de agronegócio, eu falei, por que não ter naturalmente uma bancada por necessidade política para a defesa dos nossos interesses, jamais com a intenção de bater numa porta para criar uma desavença ou não. Pelo contrário, para nós estarmos mais próximos, mas termos condição de sobreviver. Então, nós temos a FREMOB, que foi criado nessa gestão, que é uma frente parlamentar mista para a defesa do setor da distribuição de veículos e da mobilidade do Brasil. Hoje nós compomos de 227 deputados e ele é mista porque é composta também por senadores. Esses são os pilares os quais nós tocamos ativamente a vida da FENABRAVE juntamente com essas 51 associações de marca. E quero dizer que nesse grupo nós empregamos ainda 330 mil empregos diretos. Sem menosprezo da minha expressão, empregamos 3 vezes mais do que toda a indústria automotiva instalada no Brasil, as quais são nossos fornecedores. Essa é a FENABRAVE, Marcelo. Muito legal, Alarico, e eu espero que os líderes sindicais, de federações e de associações de classe que estejam nos assistindo ou que venham nos assistir possam se inspirar por esses exemplos que você citou, das conquistas e dos trabalhos da FENABRAVE. E eu quero dar muita ênfase nessa questão que você citou, da parte de educação, de formação das pessoas, de capacitação. A gente vê dados que o Brasil tem uma carência muito grande na área de educação. Por outro lado, a gente vê países como Coreia do Sul, que saíram há 40 anos atrás de um mundo totalmente subdesenvolvido e hoje tem padrões de educação e de desenvolvimento equivalentes a de países do primeiro mundo, né? Então, nós precisamos inspirar os líderes brasileiros de todas as áreas para que acreditem em educação, invistam em educação, formação, porque quanto mais bem preparados, né, Larico, os nossos profissionais estiverem, maior vai ser a produtividade, maior vai ser a eficiência e, consequentemente, o desenvolvimento econômico. Larico, a imprensa, há uns 15 dias atrás, aí, divulgou bastante que as regiões onde o agronegócio é pujante, é predominante, né? Vamos citar aí Mato Grosso do Sul, Paraná, Goiás, alguns estados onde o agronegócio é bem predominante, que houve um consumo crescente dos produtos de luxo, né? Então, produtos de luxo, seja de roupa, seja de carro, seja de sapato, seja do que for. Vocês da FENABRAVE sentiram isso? Onde há predominância do agronegócio, vocês sentiram que vendeu mais carros, mais caminhonetes e que isso se deu principalmente nos produtos mais confortáveis, mais bem acabados e assim por diante? Perfeito. Marcelo, eu dividiria a sua pergunta em 2 vertentes, porque nós temos esses produtos chamados produtos premium, que têm a fabricação no Brasil, a sua montagem, ou grande parte desses produtos prêmios também, que nós temos a dependência da importação. O que ocorreu é um mercado que está crescendo. Hoje nós temos, conforme a marca ou tipo de produto vinculado a essa marca, 120 dias, 150 dias para entrega. Por que também disso? Hoje nós temos uma deficiência muito grande a nível de mundo. Eu te diria, tem 4 países que são produtores de chips, que são semicondutores. Essa é a maior dificuldade de um componente, de uma peça para instalação e, consequentemente, montagem ou fabricação de um veículo. Nós temos hoje Coreia do Sul, que você citou, o Japão, a China e Taiwan. Essas 4 unidades produtoras de semicondutores correspondem a 65% de toda a criação ou a fabricação de chips de semicondutores para o setor automotivo.
Quando da pandemia, que se alastrou em março do ano passado, 2020, as indústrias, lamentavelmente, como todos nós, ficamos aí dando tiro no escuro, sem saber o que fazer, o que essa pandemia ocorreria ou não. E muitos programas foram desativados em virtude. Sofremos lockdown, tanto na Ásia, como até Europa e na própria América, inserido na própria América, o Brasil também, e quando houve naturalmente um afrouxamento que pudesse voltar a trabalhar, até hoje com limitação. Exemplo, se você tem 10 funcionários em uma divisão industrial numa planta, você está trabalhando com 40%, 60% desse pessoal. E ainda agregado à falta de componentes, temos sentido a falta de produto. É um desequilíbrio o qual nós nem gostamos. Tem que ter equilíbrio. O que é que desequilibra? Oferta e demanda. Você passa a não ter oferta porque não tem o produto e tem uma demanda represada. E temos a crença, acertado com a Anfávia e a Fenabrave, que só vão ser normalizado essa questão, o qual nós estamos debatendo, da sua pergunta, a partir do segundo trimestre de 2022. Até lá, as fábricas já estão todas comprometidas com todas essas indústrias instaladas nesses continentes que eu citei. Agora, o que ocorreu? A venda, hoje você tem basicamente um produto premium. O que eu quero dizer com isso? Veículo de 130, 150 mil reais acima. Você tem esse período para entregar a maioria desses produtos e o que está faltando? Por falta de componente. Basicamente, hoje, você tem 10 compradores para entregar 4 produtos. Então, nós estamos no desequilíbrio de 6 produtos para que haja um equilíbrio entre demanda e procura dessa atividade. Esse é o mercado prêmio. Além disso, também, vamos citar o caso, e nós também, pessoalmente, como distribuidores de caminhões. Hoje, o Brasil, independente da marca, já estamos comercializando o caminhão para maio de 22. Até abril estão todos comprometidos nas suas entregas, mediante liberação das nossas montadoras ou fabricantes, para que seja entregue ao cliente final. E queria separar uma vertente do caminhão na sua categoria. Quando eu menciono que está sendo comercializado caminhão já para maio do ano que vem, independente da marca, são caminhões aí com capacidade de 30 toneladas de carga acima. O quê? Que atende o agronegócio. Basicamente, atrelado pela soja em primeiro lugar, pela capacidade de grãos que foram colhidos e serão colhidos futuramente, aí a partir da safra 21 e 22, em segundo lugar, o milho no que se refere ao volume. Não existe caminhão hoje de 30 toneladas acima até abril do ano que vem. Esse é o mercado da distribuição. E se podemos completar também, que é um produto importante, motocicleta que gera volume, são motos de baixa cilindrada, você leva hoje numa moto até 150 cilindrada, até 150, 160 dias para entrega, com o crescimento que teve dos deliveries, a entrega de um pequeno malote, de um medicamento, essa distribuição em perímetros urbanos, a falta também do produto em escala. Esses dados que você apresentou, né, mostram para nós que quantas transformações e quantas mudanças e quantos problemas e, ao mesmo tempo, oportunidades que todo esse contexto de pandemia trouxe para todos os negócios, né, Alarico? Com certeza, Marcelo. Alarico, o agronegócio é muito reconhecido como produtor de alimentos, né? Mas o agronegócio também é um grande produtor de fibras e de bioenergia. Nós temos um projeto maravilhoso no Brasil, que é uma energia renovável, que são os carros a álcool, né? E também podem ser hoje flex, né? Mas a energia renovável, no caso, é o álcool etílico, o etanol. E nós temos também agora, né, nos últimos anos, o biodiesel, que é produzido basicamente da soja, de gorduras animais,
de algodão e de óleo de algodão e assim por diante, que também é uma energia renovável. Em paralelo a isso, a gente vê uma ênfase muito grande no crescimento dos carros elétricos, dos carros híbridos e assim por diante. E já tem várias montadoras, né, dizendo que a partir de 2030, outras a partir de 2035, outras 2040, tal, dizendo que não vão mais fabricar carros com motores convencionais. Correto. Na sua visão, como que fica? A minha pergunta é bem ampla, né? Na sua visão, como que vai ficar esse contexto, né? Porque Sim, Marcelo. nós temos uma indústria instalada aí para produzir biocombustíveis renováveis, né? Muito amigáveis ao meio ambiente, e nós temos plantas ao redor do mundo de motores que são a combustíveis fósseis, mas que podem ser rapidamente adaptados para uma conversão para biocombustíveis. Correto. Nós também não temos matriz elétrica para abastecer e carregar as baterias de todos os carros do mundo, né? Porque esse é um outro ponto, né, Larico? Porque às vezes você fala a energia elétrica é limpa do carro elétrico. Ok, mas se estiver ligando uma termoelétrica para poder gerar energia elétrica, ela já fica suja, né? Então, como é que vai ficar esse imbróglio aí, todo esse contexto, para os próximos 20 anos? Aí, a sua visão em relação a essa questão carro elétrico versus combustíveis fósseis versus biocombustíveis? Ok, essa questão do tipo de produto que nós vamos ter. O carro elétrico é uma realidade no mundo, Marcelo, porém, em algumas localidades, em algum país, você não terá menos de 5 anos todo o país operando com a modalidade do carro elétrico. Você terá nos Estados Unidos algumas cidades, Los Angeles, São Francisco, Dallas, Miami, por aí vai, em outros continentes, em outros países, na Europa e na Ásia também. Ainda não há uma definição do que será movido essa energia elétrica no carro, se será uma bateria de lítio, de célula de combustível, de hidrogênio, qual que vai ser? E isso é muito caro. Hoje você tem uma ideia, um carro 100% elétrico, ele tem um valor de 2,5 vezes a 3 vezes mais. Um país como o Brasil, que tem uma frota circulante de 105 mil veículos sendo licenciados, incluindo automóveis, motos, caminhões, nós precisaríamos aí de 2,5, 3 Itaipu para geração de energia para abastecer esses veículos. Então, nós temos combustível limpo, como você mencionou, o próprio etanol, que é o alquetílico, que poderia ser movido em uma junção para a criação dos motores elétricos com esse combustível limpo e verde que é totalmente nacional. Há sim uma falta por parte do governo federal ter uma política de produção industrial para o setor automotivo. Isso faz falta, os investimentos são pesados. Porém, no Brasil, nós vamos demandar de 10 a 15 anos para que possa haver uma pequena escala, esses veículos serem mais baratos, se o governo vai dar algum benefício por ser um combustível limpo e por aí vai. No Brasil, nós temos já o carro flex, nós temos o carro híbrido, que eu costumo dizer que é uma passagem entre o carro flex para o carro movido a 100% elétrico, é uma passagem como foi o RV na transformação da nossa moeda, do cruzeiro para o real. O híbrido é uma passagem, é uma ponte. Isso deve durar pelo menos 10 anos, essa passagem, no que se diz respeito ao Brasil. Essa é a condição que nós vemos da formação e o que será alimentado esses veículos que o Brasil, um país de dimensão continental, tanto precisa devido à sua mobilidade. E eu só não menciono o automóvel, não. O próprio máquina agrícola, o trator e o caminhão, por aí vai, Marcelo. É verdade. E tem, né, Larico, quantas indústrias de motores a combustão aí ao redor do mundo que, se fossem adaptados todos para biodiesel e álcool etanol, né, nós poderíamos ter uma sobrevida longa ainda dessas plantas e da geração desses empregos que também
são tão importantes. Com certeza. Larico, a gente vive num mundo hoje muito digitalizado e a pandemia potencializou muito isso. E a gente tem visto alguns exemplos, eu sempre gosto de citar isso aqui no bate-papo com meus entrevistados, que é a integração do físico com o digital, né? Então, por exemplo, a Drogasil, você às vezes pode comprar um produto no formato digital e passar lá na farmácia e pegar o medicamento. A Gran Cru, por exemplo, você pode às vezes passar na loja, degustar os vinhos e depois chegar em casa, trocar ideia com a família e comprar o vinho de forma digital e tal. Perfeito. Como que você vê isso no caso das nossas concessionárias, seja de caminhões, de motos, ou de veículos, ou de máquinas, não importa. Essa integração do digital com o físico, isso veio para ficar, isso está acontecendo, como você está vendo isso? Perfeitamente, Marcelo. Como eu mencionei, que a Fenabrave já trabalha há alguns anos essa questão de motorização de combustíveis, o motor elétrico, o híbrido e por aí vai, já há alguns anos também que a Fenabrave trabalha, e a Fenabrave tem um vínculo muito grande com a NDA nos Estados Unidos e com a SECRA na Europa, que são entidades similares ao que é a Fenabrave no Brasil. O que é que ocorre? A vida digital, ela cresceu, ela já existia, ela teve um input com a chegada, lamentavelmente, que a questão foi a pandemia. Eu diria que hoje 80% dos concessionários no Brasil, e muito fortemente Sul e Sudeste, já estão 100% preparados para as vendas digitais, as vendas de internet. Ele é um caminho a mais, ele não veio para substituir nem outro caminho existente. Eu quero dizer que o próprio brasileiro, pela sua condição e essa riqueza interiorana nossa também, o comprador, o consumidor, ele tem a crença e a vontade de pegar no carro que ele está adquirindo ou vai adquirir, levar um familiar, levar um amigo, eu estou pretendendo comprar esse carro. Então, o São Tomé, no Brasil, e muito fortemente no interior, a venda presencial, os nossos showrooms, se tornarão importantes por mais alguns longos anos também. Nada de pelo contrário. A venda digital, a internet na nossa atividade é extremamente necessária e muito bem-vinda. Infeliz do concessionário que pensa contrário disso que a Fenabrave está lhe afirmando. É um caminho, porém não será o único e ele não irá substituir nenhum outro. Ele agrega como um meio, uma maneira a mais de fazer o carro chegar na ponta no seu consumidor final. Mas é extremamente bem-vinda e a rede do Brasil, hoje concessionários autorizados, estão muito bem preparados e eu diria que de 15 anos para cá, a Fenabrave e suas associações de marca trabalha muito fortemente. Quando eu mencionei a própria Universidade Fenabrave, ela já traz há alguns anos para cá o conhecimento de gestão e de toda atividade ligada à nossa atividade dentro do contexto da distribuição de veículos no Brasil, Marcelo. Legal. Você falou um negócio aí muito interessante que eu estava até refletindo aqui. Eu sou desse perfil aí, né? Que gosto de entrar no carro, gosto de sentar no banco, ver se eu me sinto bem, gosto de ver o espaço, depois eu vou, sento atrás, vejo o espaço e tal. Então, isso a internet, por mais que ela seja eficiente, né? Esse jeito de ser nosso, brasileiro, sem dúvida. É importante. Então, eu penso assim, essa integração ela é muito legal porque a gente pode tirar o que há de melhor do digital e o que há de melhor no presencial. Alarico, nós temos aqui no programa uma audiência muito grande do pessoal das cooperativas, dos distribuidores de insumos, e esse setor tem estado muito preocupado em agregar serviços na venda dos produtos, transformando em um conjunto de soluções que possa encantar o cliente, que possa atender o cliente de suas reais expectativas.
Eu sei que as nossas concessionárias, sejam elas de caminhões, de máquinas, de implementos, de automóveis e motocicletas, também lutam muito para poder potencializar a venda de serviços, a geração de soluções integradas aos produtos, né? Hoje, em média, numa concessionária, os serviços representa quantos por cento, Alain? Ou Marcelo, aproximadamente, sim, quanto seria? também muito oportuna a sua pergunta. Eu quero fazer uma comparação com os Estados Unidos, não em volume. Hoje, nos Estados Unidos, o chamado a prestação de serviço, o pós-venda, representa 70% de resultado numa concessionária e 30% a mercantilização de produto, quer seja novo ou seminovo. No Brasil ainda é o inverso. 65% hoje de resultado numa concessionária autorizada advém da mercantilização também de produtos, seja 0 quilômetro no caminhão, na moto ou no automóvel, e o restante, 35%, na prestação de serviços. O que é a tendência? Naturalmente, que o mundo mudou, chamado hoje um novo normal, e o Brasil está inserido nisso, e mais uma vez, um país com dimensão continental. Hoje, com 7.300 concessionárias, Marcelo, nós temos que dividir quantos grupos econômicos representam essas 7.300 casas. Perfeito? Nós devemos ter 3.600, 3.800 grupos econômicos. A tendência que faz é o seguinte, Marcelo, você tem um maior número de grupos econômicos e menos concessionários individual. Você pode até achar, o que eu vou mencionar agora, de onde ele tirou isso? Eu acredito, Marcelo, que nos próximos 10, 15 anos, a nível de mundo, nós possamos ter apenas 6 fábricas de automóveis no mundo. Porque quem produzir menos de 7, 8 milhões de automóveis anos não vai ter como colocar um carro, a competitividade é muito grande, a tecnologia é cara, e esses veículos terão que ser uns verdadeiros, vamos dizer, máquinas, computadores ambulantes, com rodas. Hoje, a conectividade que exige, principalmente da juventude, é ter o carro, sim, mas um carro conectado. Então, isso tem um custo muito caro. E quando eu digo que daqui 10, 15 anos vamos ter 6 fábricas de automóveis no mundo, as que não produzem esse volume que eu disse, de 7 milhões e meio a 8 milhões, elas vão estar inseridas no grupo dessas concessionárias mãe, dessas 6 concessionárias. Você terá uma escala menor numa determinada marca, porém ela não terá uma vida própria, ela vai estar no guarda-chuva dessas 6 que vão dominar. E acredito que, da mesma forma, nós concessionários e no Brasil, que isso já existe muito fortemente na Europa. Hoje os grupos econômicos, como é um caso particular nosso, nós estamos inseridos em algumas marcas. Você tem que gerar naquilo que você trabalha de produto premium, com muita qualificação, e é um cliente que existe, vai existir, e você trabalha volume naqueles produtos de menor valor aquisitivo, de menor valor agregado. Então, quem produzir muito rapidamente no Brasil, quem distribuir menos de 1.000 veículos ano, olha que é muito pouca coisa, não vai ter como sobreviver. Eu acredito que num futuro muito breve no Brasil, nós vamos aumentar a classe de grupos econômicos, não com fechamento de lojas, mas a troca de titularidade dessas lojas e da distribuição dessas marcas. E você terá concessionários em centros menores, cidades com uma população abaixo de 100, 150 mil habitantes, que terá suas concessionárias vinculadas a grupos econômicos, e não as montadoras e fabricantes. Esse é um mundo que vai naturalmente ser inserido também nessa nossa atividade. Porém, tenha certeza, o cliente final é parte principal e importante dessa cadeia. Tudo isso que virá a ocorrer, e já estamos em escala, em grande volume, do que eu estou mencionando já acontecendo, é pensando no cliente, é pensando na sua satisfação, no seu conforto e na sua segurança em adquirir um produto de rodagem terrestre no Brasil, Marcelo.
Ô, Alarico, você falou aí uma série de coisas que são muito importantes que eu queria fazer uma ponte aqui com o segmento de agronegócio para poder inspirar os nossos internautas aqui a ter uma visão estratégica do que pode acontecer dentro do agronegócio aqui. Quer dizer, eu sempre acreditei que tudo que acontece em outros segmentos da economia, muitas vezes pode ser fontes inspiradoras para outros segmentos que às vezes estão um pouco mais atrasados. Não, quando eu digo atrasados, não é no desenvolvimento, é porque começou mais tarde esse processo. Né? Então, eu acho que aqui tem alguns dados que são muito interessantes que eu queria frisar. Você falou que nos Estados Unidos 70% do resultado de uma concessionária vem da área de soluções e serviços. Perfeito. Eu acredito que isso deveria inspirar os nossos distribuidores, as nossas cooperativas, que a gente fizesse esse benchmarking, que esse dado do Alarico prova para todos nós que a prestação de serviço é uma coisa possível e factível. Né? E você, dono de revenda, você, dono executivo de cooperativa, diretor de cooperativa, quando for aos Estados Unidos, vai visitar as concessionárias lá para ver que tipo de serviço que ele faz, para inspirar a gente a criar essas soluções para os agricultores na prestação de serviços na área de insumos. Aqui tem um outro ponto, Alarico, que eu queria também te perguntar para ver como que o setor resolveu essas questões. No agronegócio, a gente está vivenciando também essa concentração das indústrias de defensivos. Hoje nós devemos ter aí 20, 30 indústrias, mas o predomínio, se você pegar aí as 8 maiores, elas devem ter aí 80% do mercado. Né? E como o seu setor, eu acredito que ainda virão fusões aqui para frente que vão ficar com o número que você acabou de falar, vão ser praticamente 10, 15 anos, 6 grandes montadoras, e aqui de defensivos acredito que possamos caminhar para o mesmo rumo. Correto. Aqui, o Alarico, os distribuidores, eles sempre têm uma bandeira predominante e eles complementam o portfólio com outras bandeiras que somam para atender o portfólio de A a Z demandado para o produtor. E aqui tem muito ciúme, né, de uma bandeira A com a B, com a C, com a D. É complicado isso para os distribuidores e para as cooperativas. Lá nos Estados Unidos, uma vez, eu fui visitar umas concessionárias de veículo e uma coisa que me impressionou é que a BMW, a Mercedes, a Toyota, a Ford, a GM e tal, tinha lá 7 concessionárias, mas que era do mesmo grupo econômico. Então, assim, à frente, a área de atendimento ao cliente, cada uma tinha seu espaço físico, personalizando com aquela bandeira A, B, C, D e E. Agora, a parte de mecanização, a parte de reparos, pintura, financiamento, seguros, etc., era comum para todos, e a parte de gestão era comum para todos. Perfeito. Isso está acontecendo aqui no Brasil já, e você acha que isso é uma tendência? Porque até um tempo atrás, se você tinha bandeira Toyota, você não podia ter Honda, não podia ter GM. Eu sei que há grupos hoje econômicos com multibandeiras. Né? Como que está sendo trabalhado nesse segmento seu, Alarico? Ok, Marcelo. Também muito oportuno. Isso já existe há algum tempo e está crescente e será de uma forma aí a nível, vamos dizer, de demanda dessa necessidade muito grande. Começa, por exemplo, se me permite até, isso é público, citar a marca. Hoje você tem o grupo Stellantis, que foi formado de uma fusão do grupo Fiat e do grupo Chrysler, que é o grupo Fiat, de alguns anos para cá, com a aquisição da Chrysler americana, ela agregou dentro da Chrysler a marca Chrysler, a marca Jeep,
a marca Dodge e a marca Ram. E dentro do grupo Fiat, uma infinidade, os produtos Fiat, os produtos Alfa Romeo, com exceção da Ferrari, que tem o controle da família Agnelli ainda, a Iveco e as outras marcas, as quais são ligadas ao grupo Fiat na Europa. Veio uma fusão agora, que já tinha sido feita uma fusão com a PSA, Peugeot Citroën, e eles agruparam no grupo Stellantis. Então, se tornou hoje o quarto maior grupo produtor mundial de veículos no mundo. Então, a tendência é essa. Outras marcas e os concessionários que representam, o nosso caso em particular, se você for ali na Vinhedo, ali na Rua da Carioca, nós temos ali 4 showrooms representando 4 marcas, e uma só instalação, porém, os showrooms divididos respeitosamente com profissionais independentes para atender a cada uma das marcas. E isso vai replicar de uma forma muito grande. Outras marcas que detemos também, em outras regiões que atuamos, Tocantins, Goiás, Distrito Federal, aqui no estado de Minas Gerais, na região do Triângulo e do Alto Paranaíba, nós estamos fazendo isso com outras marcas. Vai ocorrer o seguinte, muitos que ainda não permitem esse modelo, o qual já existe muito fortemente na Europa e nos Estados Unidos, o Brasil está crescendo, como é a própria modalidade de resultado. Hoje, 65% vem da mercantilização e 35% da prestação de serviço. O que se inverteu nos Estados Unidos, nós vamos também acompanhá-los. Essa é a tendência. E na questão da cisão, da fusão de marcas, desde que da sua montadora, na sua origem, ela tenha vínculo com uma ou mais marcas, vai poder sim trabalhar, respeitando o showroom e espaço de cada uma. E a minha tendência, como dirigente da FenaBrave, é brigar para que nós podemos ter um centro prestacional individualizado também, mas num só local. Você não está desprezando mão de obra, que temos que considerar isso importante também, pelo lado social que nós temos, e um grande empregador. Somos um grande contribuinte, competidores e pagadores de impostos. Toda essa cadeia vai permanecer, mas a logística torna-se mais barata. Nós temos um centro de administração das empresas que compõem hoje o Grupo Suécia e o Grupo Urca, unicamente para atender 2 bandeiras, aquilo que é automóvel utilitário e aquilo que é caminhões e que é ônibus. Porém, a concentração na questão de gestão administrativa se torna muito mais barato. E eu não quero dar aqui, mas, por exemplo, um administrador que você tira, você está empregando um mecânico a mais. E por aí vai, essa escala vai permanecer. Porém, a concentração é uma já diria necessidade, é uma realidade e sua tendência de crescimento nesse perfil. A concentração, eu costumo dizer que é o rio correndo para o mar. Você pode resistir, mas chega uma hora que não tem jeito. A água do rio vai desaguar no mar mesmo, né? Então, esse processo de concentração tem muita gente que não aceita, não quer admitir, mas é uma realidade, né? Então, é remar contra a lei da gravidade aí. Larico, e as fusões entre concessionárias? Por exemplo, no setor do agronegócio, remar contra a lei da gravidade aí. Larico, e as fusões entre concessionárias? Por exemplo, no setor do agronegócio, nós temos visto já pequenas revendas se juntando, criando modelos, às vezes, de como se fosse uma franquia, outros fazendo uma fusão plena, juntando 2, 3 de uma região e para se fortalecer e tal. Você acha que isso também é uma tendência para dar maior competitividade para o negócio? Sem sombra de dúvida, e já estamos nesse caminho. Eu acredito até que a velocidade que isso vai aumentar é de forma muito rápida. Você tem hoje, Marcelo, 4 pontos fundamentais para ser um distribuidor autorizado de veículo no Brasil. Primeiro lugar, o capital necessário e próprio é importante e é um capital alto. Segundo lugar, você tem um bom produto para distribuir.
Terceiro lugar, a expertise. Se você não tem, você tem a obrigatoriedade na sua sobrevivência e manutenção do seu negócio, contratar talento. Não adianta, às vezes eu posso comprar um hospital, se eu for tratar de um paciente, eu vou preso, que eu vou matar o paciente, eu não sou médico. Eu não posso pilotar um avião, eu não sou piloto, posso ser proprietário de um. Então, são coisas, se não tem a expertise, não adianta ter um bom produto e ter um capital próprio para a sua atividade. Você tem que ter expertise, se não tenha, contrate talento. E o quarto ponto, nós temos a carência muito grande, o mercado comprador, de ter fomentação, precisamos de financiamento. Hoje, a cada 10 carros que é colocado no mercado doméstico no Brasil, 6 veículos necessitam de financiamento para que ele possa estar em operação no consumidor final. Essa é a realidade do negócio. A fusão de grupos tem crescido muito rapidamente. Me desculpa estar citando questões caseiras, nós mesmos, e não estamos atrás de nada barato. O nosso grupo vai atrás de buscar naturalmente oportunidade. Algumas empresas de grupo econômico, nós já na da nossa atividade e o crescimento da escala, como é que serão os veículos premium, como que será, e o custo disso é muito alto, tanto para quem são os prestamistas que fornecem peças e componentes, para quem monta ou fabrica o carro e para quem distribui, e logicamente muito caro para quem está adquirindo esse produto. Temos que diminuir, custo é uma coisa importantíssima e é a principal concorrente que nós temos na nossa atividade, não é nem uma marca diferente, é o serviço que é prestado, é o veículo que é vendido. Ô Larico, houve uma época e um passado até recente, eu diria, que existia muita diferença de padrão entre marcas, entre concessionárias, entre prestação de serviços e tal. Eu acredito que nos últimos 10 anos a tecnologia desenvolveu, a capacitação das concessionárias, o desenvolvimento das pessoas, dos profissionais, e eu penso que hoje os veículos, os caminhões, as colheitadeiras, os tratores, as motocicletas, elas estão muito próximas de tecnologia. E eu acredito também que as concessionárias se desenvolveram muito em capacidade de atendimento, de gestão e tal. Na sua visão, o que hoje faz a diferença para um cidadão, para um consumidor escolher um produto A e não o produto B? De 15 anos para cá, na questão educacional, do aprendizado, do conhecimento, hoje é fato também, o que eu vou falar não é versão. Eu sempre cito Estados Unidos, embora seja a nível de produção o segundo mercado mundial, mas eles estão à frente. E sem menosprezo, a China também. Pelo contrário, o que todos levaram 100 anos para fazer, a China está fazendo em 10. Um percurso muito mais rápido. Isso é o mundo, é da natureza. Porém, os Estados Unidos têm o mais alto padrão no que se refere a gestão de concessionárias, do setor da distribuição de forma invejável em todos os seus aspectos. Da portaria de uma concessionária ao gabinete de um CEO de uma concessionária. O que é que ocorre com essas fusões e o que ganha o consumidor? A questão do conhecimento é primordial. Hoje nós temos concessionárias de caminhões, máquinas agrícolas, dando inveja aos Estados Unidos do mais alto padrão de qualificação de gestão. Não cabe amador na nossa atividade, até porque ela é cara, ela é de uma responsabilidade tremenda, você está colocando ali meio de transporte para pessoas que são vidas ou cargas, que também tem a sua devida importância, transporte de medicamento, transporte de alimento, gêneros de necessidade que nós, cidadãos, precisamos estar consumindo. Então, é extremamente importante. A velocidade dessa cisão que vão acontecer
grupos assumindo as concessionárias e grupos econômicos é muito grande. E eu queria dizer até porque 95% hoje dessas 7.300 concessionárias instaladas no Brasil são constituídas por famílias brasileiras há mais de 40, 50 anos, por décadas e décadas. E você tem a sua continuidade, quando não da sucessão sanguínea, da sucessão executiva, quem permanece, famílias mesmo que não tenham seus sucessores de sangue, na sua atividade. E é um capital nacional muito grande, olha, 95% é quase 100% dessa atividade. Então, o nosso negócio vai ter uma concentração não de casas de ponto de venda e ponto prestacional, mas de titulares, de proprietários, vai reduzir a um número muito significante. Eu acredito muito nisso e a gente tem percebido, Alarico, um interesse crescente dessas concessionárias de famílias de organizar seus processos de governança, estruturar a profissionalização para criar um alto padrão de gestão e garantir a perpetuidade dessas organizações, né? Então, Perfeito. É isso que você tem dito. Quem não for profissional, quem não tiver preparado, não vai avançar. Não dá conta. Ô, Larico, no agronegócio, na área de distribuição de insumos, nós temos empresas europeias, nas indústrias, né? Nós temos europeias, americanas, asiáticas, e os distribuidores sempre comentam que tem muitas características do jeito de ser, do jeito de fazer negócio, do jeito de interagir, quando você tem uma empresa americana, uma asiática ou uma europeia. No setor de veículos, você como um líder do setor, você percebe isso? Tem muitas diferenças culturais nas indústrias asiáticas com as europeias e norte-americanas, na interação com a concessionária, o jeito de fazer negócio, ou essa cultura global já homogeneizou tudo isso aí e já está muito parecido? Importantíssima e é a principal concorrente que nós temos na nossa atividade. Não é nem uma marca diferente, é o serviço que é prestado, é o veículo que é vendido. Ô Larico, houve uma época e um passado até recente, eu diria, que existia muita diferença de padrão entre marcas, entre concessionárias, entre prestação de serviços e tal. Eu acredito que nos últimos 10 anos a tecnologia desenvolveu, a capacitação das concessionárias, o desenvolvimento das pessoas, dos profissionais, e eu penso que hoje os veículos, os caminhões, as colheitadeiras, os tratores, as motocicletas, elas estão muito próximas de tecnologia. E eu acredito também que as concessionárias se desenvolveram muito em capacidade de atendimento, de gestão e tal. Na sua visão, o que hoje faz a diferença para um cidadão, para um consumidor escolher um produto A e não o produto B? E eu penso que hoje os veículos, os caminhões, as colheitadeiras, os tratores, as motocicletas, elas estão muito próximas de tecnologia. E eu acredito também que as concessionárias se desenvolveram muito em capacidade de atendimento, de gestão e tal. Na sua visão, o que hoje faz a diferença para um cidadão, para um consumidor escolher um produto A e não o produto B? Eu sempre cito Estados Unidos, embora seja a nível de produção o segundo mercado mundial, mas eles estão à frente, e sem menosprezo, a China também, pelo contrário, o que todos levaram 100 anos para fazer, a China está fazendo em 10, um percurso muito mais rápido. Isso é o mundo, é da natureza.
Porém, os Estados Unidos têm o mais alto padrão no que se refere à gestão de concessionárias, do setor da distribuição, de forma invejável em todos os seus aspectos. Da portaria de uma concessionária ao gabinete de um CEO de uma concessionária. O que é que ocorre com essas fusões e o que ganha o consumidor? A questão do conhecimento é primordial. Hoje nós temos concessionárias de caminhões, máquinas agrícolas, dando inveja aos Estados Unidos do mais alto padrão de qualificação de gestão. Não cabe amador na nossa atividade, até porque ela é cara, ela é de uma responsabilidade tremenda. Você está colocando ali meio de transporte para pessoas que são vidas ou cargas, que também tem a sua devida importância, transporte de medicamento, transporte de alimento, gêneros de necessidade que nós, cidadãos, precisamos estar consumindo. Então, é extremamente importante. A velocidade dessa cisão que vão acontecer, grupos assumindo as concessionárias e grupos econômicos, é muito grande. E eu queria dizer até porque 95% hoje dessas 7.300 concessionárias instaladas no Brasil são constituídas por famílias brasileiras há mais de 40, 50 anos, por décadas e décadas. E você tem a sua continuidade, quando não da sucessão sanguínea, da sucessão executiva, quem permanece, famílias mesmo que não tenham seus sucessores de sangue, na sua atividade. E é um capital nacional muito grande, olha, 95% é quase 100% dessa atividade. Então, o nosso negócio vai ter uma concentração não de casas de ponto de venda e ponto prestacional, mas de titulares, de proprietários, vai reduzir a um número muito significante. Eu acredito muito nisso e a gente tem percebido, Alarico, um interesse crescente dessas concessionárias de famílias de organizar seus processos de governança, estruturar a profissionalização para criar um alto padrão de gestão e garantir a perpetuidade dessas organizações, né? Então, Perfeito. É isso que você tem dito. Quem não for profissional, quem não tiver preparado, não vai avançar. Você falou que a China está fazendo praticamente em 10 anos o que as montadoras fizeram em 100, né? E você acredita que essa evolução acelerada dos veículos chineses vai continuar e eles vão conseguir competir em termos de qualidade, produtividade e desempenho pau a pau aí com os europeus e norte-americanos? Olha, eu quero citar 2 casos que é público e é notório. Um indiano e um chinês. O americano e o europeu, sem menosprezo. Eu sou muito repetitivo nessa frase, Marcelo, e você, como pai e também avô, quem tem filho e neto tem que pensar muito no que põe para fora da boca. Por isso que eu faço essas ressalvas daí, sem menosprezo. O indiano, o europeu não comprava produto indiano e produto chinês e nem o americano. As indústrias crescendo na Índia, no nosso setor, a minha observação, e na China. Alarico, vamos falar aqui um pouquinho agora da parte de gente. No começo do programa você falou bastante sobre a capacitação e os programas que vocês têm. O setor tem muita rotatividade e o que as concessionárias têm feito para reter e desenvolver os talentos? Marcelo, o que ocorre é o seguinte, tem um turnover sim, porém eu diria que se comparado, não na similaridade, mas uma outra atividade tão profissional quanto é a nossa, o nosso turnover ainda é baixo. Hoje nós temos 335 mil empregos diretos, que geram uma cadeia pelo próprio IBGE, um casal com filho, mais de 1 milhão de pessoas, por aí vai. O que é que faz com que esse profissional, e aqui não é nenhum confete,
eles são bem remunerados e, por serem profissionais, estarem sendo capacitados e melhorados no dia a dia. O ensino é ponto fundamental ou tão mais importante do que um bom produto que nós possamos estar comercializando, mercantilizando. A questão do recurso humano é ponto primordial na nossa atividade. Conforme eu mencionei, não cabe mais amador nessa nossa atividade. Ela é cara, é um empreendimento, é uma atividade que você tem um gasto de manutenção muito grande. Você tem a contrapartida. Num país onde prevalece a democracia, a palavra lucro não é proibida, nós vivemos de lucro. Está aí, naturalmente, a aquisição de grupos atrás de grupos econômicos por uma ou por outra razão. Aquele que está disposto a receber mudanças que elas são no dia a dia, elas chegam. Olha a tecnologia, dia a dia agregando, mas nós temos que estar muito bem preparado a nível de conhecimento, a nível de formação de talento, desenvolvimento. Pesquisa e inovação é uma constante na nossa atividade e trabalhamos e investimos muito fortemente nisso, ou nós não vamos existir, Marcelo? É verdade. Larico, agora uma pergunta rápida aqui sobre economia. Nós devemos fechar aí o ano com um PIB aí de 5,2, 5,3. Isso vai recuperar a perda de 4,1 do ano anterior. Só que nós já temos previsões mais sombrias para 2022, com crescimento de 1,5% a 2%. Como vocês estão vendo o ano de 2022? Vai ser um ano difícil? Vai ser um ano de grandes oportunidades? Como que o setor vê 2022? Eu acho, Marcelo, como cidadão, como quem investe, empresário e responsável que somos, não é nenhum proveito daquilo qual honrosamente nós estamos representando, uma categoria econômica socialmente muito forte e importante para o país. Eu acho que a especulação política e a própria especulação econômica está acima dos fatos. Se de fato vamos ter no ano em curso agora, 5,5% de PIB e 2,5%, eu acho que isso pode ser alterado, até para mais ou também para menos. Eu acho que a especulação não pode estar na frente, seja ela política ou de negócio economicamente, na frente da produção. Eu acho que nós temos que ter a liberdade, os contratos serem cumpridos, serem honrados, para que nós possamos estar empregando, qualificando a mão de obra que nós estamos. O Brasil é carente. Olha aí quantos brasileiros, pais de família, que estão necessitando e batendo numa porta em busca de um emprego. O mundo vai se condensando, vai tendo a agremiação que nós estamos falando de grupos, acima de grupos, mas nós temos que preservar, sim. Agora, a nossa confiança, que se não tivesse tanta especulação política, a formação, eu acho todos os extremos muito perigosos. Eu não quero dizer uma centralização, mas eu acho que eu fui criado numa casa onde o pai falava para nós, Marcelo, meu filho, não espera ter sede para beber água, beba água antes de você ter sede. Atravessa uma ponte, você está com dúvida do que tem da outro lado da margem, atravessa, vai lá e tira a sua dúvida. Você acha que pode ter índio de lá? Pode ter uma fábrica de automóvel, atravessa a ponte. Eu acho que nós temos que caminhar. E caminhar, temos que ter segurança para caminhar e levar quem está conosco na nossa responsabilidade. Eu acho que o Brasil cresce e tem um potencial fenomenal. Nós estamos represados com outras nações, outros continentes, em virtude do que a pandemia trouxe. É um novo mundo, mas temos que estar inserido nele e trabalharmos da melhor forma e como responsável, gerador de riqueza também, acreditar. Porém, tem que terminar um pouco a especulação política e a especulação do negócio. Concordo plenamente com você. A gente está vivendo um momento no país de muita polarização, muitos debates, muitas coisas que acabam levando para o lado negativo. Eu acho que o Brasil é um país maravilhoso, de grandes oportunidades. Então, vamos trabalhar mais, vamos lutar, vamos fazer o que de melhor a gente possa fazer, que no final vai dar certo, né, Larico? Se Deus quiser.
o papo está tão agradável, mas nós estamos Obrigado. para o final do programa e eu não gosto de fechar sem fazer com que os nossos internautas conheçam um pouco mais do lado humano do entrevistado, né? Então, eu queria um pouquinho que você comentasse conosco como que você se distrai, como que você quebra o estresse, o que te faz bem nos finais de semana para recarregar as baterias, para você começar uma nova semana com força. Ok, Marcelo. Em primeiro lugar, eu tenho Deus na minha vida acima mesmo de filho, de neto, de família. Eu trago Deus 24 horas comigo, tenho uma crença, fui criado em família de religião, então Deus é extremamente generoso comigo. Nós temos um amigo em comum, eu aprendi isso com ele, com o próprio Ivaldo. Ele diz: Deus me deu o cobertor conforme o meu frio. Deus é tão generoso comigo que eu não sei nem como pagá-lo. Em virtude disso, tenho uma família maravilhosa, a minha distração, eu sou de família e nós nunca tivemos luxo, agora nós temos muito conforto, que eu sou muito grato a Deus, e toda oportunidade, toda porta que eu bati que foi aberta. Eu acho que nós temos que estar atento a tudo que está ao nosso redor e não ao nosso redor, do outro lado da margem, para que a vida possa ser melhor. E todo dia, fazer um bem a alguém, me faz muito bem praticar isso daí. E minha alegria, pode ter certeza, eu não abro mão dos meus amigos, que é essencial, tão importante para mim quanto a minha família. Levo uma vida aí, final de semana com eles, rodeado de netos, de filhos. Fico nesse métier muito normal, muito simples, mas de muita catação, de muito conforto das pessoas as quais estão no meu redor ou eu ao redor delas, Marcelo. Muito legal, viu, Alarico? Esse lado humano seu, esses valores, essa crença em Deus, isso é muito importante. Amém. Isso fortalece a gente como ser humano. Alarico, para a gente fechar, nós temos aqui dois grandes públicos, né, que nos assistem. Os jovens que estão começando a vida profissional, que estão começando um negócio, que entraram no emprego, ou seja, estão iniciando. E nós temos aquele público maduro, já experiente, que tem seus negócios, ou que são executivos, tal. Quais as mensagens que você deixa para esses públicos, para fechar o programa? Perfeito. Eu acho que os jovens já estão aí, meus filhos já mais criados, os netos que estão vindo aí, se tornando adolescente. Houve um mais velho, houve uma pessoa do bem, faz uma diferença tremenda. Pode ter certeza que na intenção de uma pessoa idosa de bem, ele tem uma faculdade de vida lá dentro dele. Então, se nós prepararmos a juventude, o adolescente, ouvir uma pessoa de bem idosa, ele está aí agregando um conhecimento extraordinário. Quem sabe até uma universidade, os livros ele não saberia. Eu acho que a educação é caseira, respeitem pai, respeitem mãe, filhos, mais velhos, os tios, respeita os amigos, o povo. A vida é sagrada, agradece a Deus. Pelo único fato de termos nascido, já é uma gratidão. Eu acho que aos idosos também, na fruir de tudo isso aí, seus amigos, suas famílias, e com muita humildade, com muita paixão naquilo que a gente vive, naquilo que a gente faz, Marcelo. Muito legal, Alarico. Obrigado pela sua presença. Foi uma honra, um privilégio bater esse papo aqui com você. E eu tenho certeza que os nossos internautas vão poder aprender ou aprenderam muito com seus ensinamentos, as suas experiências de vida e todo esse conhecimento fantástico que você tem. Queria agradecer os nossos internautas que assistiram até agora o nosso programa. Quem gostou, bota um like aí e quem puder, compartilhe com os amigos para que o programa se torne cada dia mais conhecido e possa exercer verdadeiramente o seu papel, que é a geração de conteúdo, de informações e de conhecimento que possa contribuir para a evolução das pessoas, o desenvolvimento empresarial e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento econômico do nosso país. Muito obrigado a todos. A gente se vê novamente com mais um programa Líderes do Agro
na próxima quinta-feira, às 17h30. Um abraço a todos.